E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos dar um pouco de informática hoje, essencial para passar no concurso público, não é verdade? Bom, me apresentando, sou Jefferson Bogo, trabalho com a disciplina tão amada, nem tanto, né? Informática. Então, joga para a tela, vou continuar me apresentando, agora na tela vocês veem o meu nome, a minha disciplina amada. O meu site está aí para quem quiser pegar um material complementar, provas comentadas. Todo o material disponibilizado no site é gratuito, tá ok? E quem quiser me adicionar no Facebook, Informática para Gabaritar. É um grupo que eu mantenho lá para que vocês possam tirar dúvidas e ver provas comentadas também, tá ok? Então, vem comigo, vamos continuar aqui. Gente, estudar para concurso envolve o quê? Estratégia, certo? Então eu gosto de um pouco de teoria nesse início de aula para que a gente possa se adaptar. Veja só uma frase de um grande colega meu. Joga para a tela, por favor. Veja o que Aristóteles nos disse. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Vem comigo. O que ele queria nos ensinar? Um processo chamado processo jesuítico. O que é isso? Repetição com correção até a exaustão nos leva à perfeição. Para concurso, como é que você vai aplicar isso? Assistir apenas essa videoaula é suficiente? Não. Você vai ter que revisar, assistir novamente e, com certeza, praticar, pegar exercícios, rever provas antigas. Então, concurso é isso, estratégia. Refazer, repetir, corrigir até a exaustão, certo? Para que a gente possa chegar à aprovação. Joga na tela, por favor. Olha essa outra frase de um outro colega meu e resume também muito bem a vida do concurseiro. Conheces teu inimigo e conheces-te a ti mesmo. Bom, então, o primeiro inimigo, pode vir comigo, o primeiro inimigo que você tem que vencer é você mesmo. Então, essa videoaula eu espero que te ajude para que você possa se adaptar no seu tempo, né, no seu tempo livre, poder estudar, onde quer que você esteja, no seu celular, no seu tablet, enfim, onde for possível, lógico, né, para que você possa melhorar suas condições aí no concurso público, tá ok? Bom, vamos lá então. E o que você tem que vencer, além de você mesmo, a banca? Hoje nós temos um inimigo, eu falei do Facebook no início, mas ele acaba sendo um inimigo perigoso. Joga para a tela, por favor. Dá uma olhada hoje, o que o Facebook faz com muitos candidatos. Ele se torna um abismo, né? Eu estou lá, lógico, com a intenção de ajudá-los. Então, você, o concurso e o Facebook no meio. Não deixe isso acontecer. E aqui, com essa videoaula, eu quero que você tenha a informática como uma ponte para levá-lo até o seu concurso público. Tá ok? Então, pode manter na tela aí. E aí nós vamos começar a análise agora de um sistema computacional completo. Bom, sistema computacional completo. Veja bem o nome e preste atenção nisso aqui. Pode vir comigo. Gente, qual é o alvo, qual é o centro do nosso estudo aqui, quando eu falo em sistema computacional? Volta para a tela. Dá uma olhada aqui que no centro do triângulo nós teremos então o computador, a máquina computador. Bom, e aí eu vou fazer um paralelo, pode voltar para mim. Eu vou fazer um paralelo aqui da máquina computador com nós seres humanos. Vejam, nós seres humanos somos compostos de partes físicas. Na verdade, todo o nosso corpo, poderia resumir assim. Todo o nosso corpo é físico, eu posso tocar literalmente, é tangível. A máquina, todos os componentes, ou na máquina, na verdade, todos os componentes que eu posso tocar, né, que são tangíveis, nós chamamos de hardware. Então, vem para a tela comigo. Dá uma olhada ali, ó. Todo e qualquer componente, e durante a aula nós estaremos analisando esses componentes, são chamados, portanto, de hardware. Então, nesse momento, eu consinto a você, se possível, nesse momento que você está assistindo, ou num próximo momento que você vai rever essa aula, que você anote esses conceitos. São importantes e caem demais em concurso, certo? Então, você tome nota. Se você tem uma boa capacidade de memorização, tudo bem, mas sempre é bom, além de assistir a videoaula, que você anote. Melhora ainda mais, tá certo? O aprendizado. Fica a dica para você. Então, hardware. O que eu vou definir como hardware? O conceito que eu vou anotar? São todos os componentes físicos do computador, né? Os quais eu posso tocar, certo? Eles podem ser tocados, pode colocar até entre aspas aí, né? Podem ser tocados, eu posso pegar esses componentes, tá ok? Exemplo, nós veremos muitos durante a aula, mas vamos citar alguns aqui. Teclado, mouse, o monitor, impressora, tá ok? E também vou falar de alguns peguinhas que já envolveram o termo hardware em prova, tá certo? Volta para a tela. E aí nós temos o seguinte, o computador, assim como nós, seres humanos, nós não somos compostos apenas de hardware, não somos apenas um corpo. Nós temos algo que alguns denominam, pode vir comigo aqui, antes de mostrar a imagem ali,
terminar aqui o raciocínio rapidinho. Olha só, nós temos algo que alguns denominam simplesmente de vida, de alma, de espírito, sopro divino, mas aí não nos importa a denominação. Mas sim que existe algo que nos controla, certo? Que vai além, portanto, do nosso corpo apenas, tá certo? Então, no computador, quem seria essa alma, entre aspas, né? O que daria vida ao computador, o que controla a parte física ou interage diretamente com a parte física do computador? Bom, então você já sabe, já está esperto, são os softwares. Pode jogar na tela, vamos completar a imagem aqui. Então na tela eu tenho agora vários exemplos aqui de softwares. Também iremos trabalhar com vários tipos de software durante a aula, tá ok? Então qual vai ser o conceito de software? Pode vir comigo. O que eu vou anotar, o que eu vou colocar como lembrete software? São todos os programas, e aí já fica uma dica para você. Muitos candidatos, muitos concurseiros, né, em sala têm essa dúvida. Jefferson, software, programa, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. São sinônimos, tá ok? Então se você vir na prova lá, programa de computador, está falando de um software. Fica a dica, tá ok? Todos os programas, a parte lógica da máquina, aquilo que não pode ser tocado. Obviamente que você não vai esperar em concurso que ele coloque diferencie hardware de software ou algo desse tipo, uma questão desse tipo, né? Hardware eu posso tocar, software não. Mas é importante que eu tenha esse discernimento, tá certo? Então volta para a tela, vamos terminar a nossa análise aqui do sistema computacional. Temos a máquina funcional agora, hardware e software. E o que está faltando aqui? Bom, está faltando o usuário, não é verdade? E esse usuário nós temos um termo técnico. Não é muito comum que caia em prova, mas é bom que eu saiba. Algumas bancas gostam de utilizar esse termo. Então, já vamos voltar para a tela e eu vou colocar o nome para você. Peopleware. Vai aparecer agora aqui, dá uma olhadinha. Olha lá. Ó. Então, você já pode anotar. E o que você vai colocar aí na sua anotação? Peopleware é o usuário do computador, certo? Então, se você vir na prova o termo Peopleware, sabe que ele está se referindo ao usuário da máquina. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Analisando agora os tipos de software. Então, pode manter na tela, pode manter na tela. E vejamos aqui, nós vamos começar com um tipo de software chamado de básico. Lembra que eu falei da vida? Vem comigo. Pode jogar para cá. Aí. Olha só, lembra que eu falei da vida no ser humano? Ela gerencia todo o funcionamento do nosso corpo. Absolutamente tudo. Tudo. Visão, pensamento, tato, olfato, sentidos, né? Tudo é gerenciado pela vida. Para que a máquina funcione, veja as aspas. Por que as aspas? Porque a máquina vai funcionar sem um determinado software que eu vou falar? Vai. Mas ela não vai ser funcional. Já com nós, seres humanos, isso não é possível, né? Nós precisamos da vida para viver. Quem que dá vida à máquina nesse contexto, então? É o chamado sistema operacional, certo? Para que a máquina seja funcional. Veja, eu não estou falando para que a máquina funcione. Ela vai ligar sem que eu tenha o sistema operacional instalado. Mas não vai ser funcional, não vai permitir, por exemplo, que eu navegue na internet, que eu edite um texto. Posso traçar um paralelo aqui com um carro sem as rodas. Imagina um carro sem as rodas. A parte mecânica, motor, tudo funcionando. Eu retiro as rodas desse carro. Ele funciona? Ele dá partida? Sim. Mas ele ainda é funcional? Não. Porque ele não vai permitir o quê? A minha locomoção. Certo? Então, na máquina, nós temos o sistema operacional como um software básico, pois ele é imprescindível. Jefferson, eu quero um conceito, porque eu já vi algumas questões de prova, né, trabalhando o conceito do sistema operacional. Perfeito. Pode anotar que o sistema operacional é o software formado por um conjunto de programas que faz o quê? Controla toda a parte de software e toda a parte de hardware do computador. Todo o hardware e todo o software. Já tivemos questões de prova, por exemplo, falando que determinado sistema operacional controlava apenas o software, mas não o hardware. Errado, tá ok? Então fica a dica para você. Exemplos de sistemas operacionais. Provavelmente você utilize Windows, Linux, certo? Eu vou citar aqui aqueles que são mais cobrados em prova. Tranquilo? Vamos continuar então fazendo essa análise aqui. Pode jogar para a tela. E aí nós temos ali básico, sistema operacional. Então, software básico é um tipo de software, tá ok? Mas além do sistema operacional, Jefferson, eu tenho mais alguma coisa, ou algum software, na verdade, que eu posso considerá-lo como básico, como imprescindível? Tenho. Nessa categoria também eu tenho um muito importante. Pode vir comigo.
Imagina aqui a seguinte situação. Você compra uma impressora, certo? Seu sistema operacional está instalado, está pronto para ser utilizado. Você vai a uma loja, compra uma impressora, conecta essa impressora ao computador e ela não imprime. Mas lá na loja você testou a impressora e ela funcionava. Por que na sua casa não está funcionando? É porque eu sou azarado? Pode ser. Mas é muito mais provável que falte intimidade entre o sistema operacional e a impressora. Como assim, Jefferson, intimidade? Não, é só para a gente brincar um pouquinho. O que é essa intimidade? Para que você converse com alguém estranho, você tem que conhecer a pessoa, saber quem ela é, etc. e tal. Aqui nesse contexto do software, eu vou ter um software que vai traçar esse papel. Ele vai intermediar a conversa entre o sistema operacional e o dispositivo. Quem é esse software? São os drivers, tá? Então veja que eu dei uma ênfase no R, puxei o R, porque nós temos também drives, sem o R, tá ok? E aí eu vou traçar a diferença para você agora aqui na tela, que é imprescindível que o candidato saiba, beleza? Joga para a tela então, por favor. E aí olha só, nós temos então lá o exemplo do sistema operacional Windows, o Linux, o mascote dele. Ali como Windows eu coloquei o 7. E agora nós vamos falar então do driver. Pode manter na tela. E aqui eu já vou colocar para você a diferença dos dois. Drive é diferente de driver. Importante que você anote isso aí, tá ok? Veja que drive é um hardware. Driver com R é um software. E aí qual é o papel? Qual é o papel do driver? Bom, o driver, que eu quero anotar então um conceito, né? Eu quero ter um conceito do driver. Ele é o software que diz ao sistema operacional como determinado dispositivo funciona. Então ele vai atuar como o quê? Como um tradutor, como um intérprete entre os dois, né? Permitindo essa conversa bilateral, certo? Ele é imprescindível para que qualquer hardware funcione. Para que o sistema operacional saiba que um teclado é um teclado, ele tem que ter o driver daquele teclado, para saber como é que ele funciona, as teclas, etc. e tal. Joga para a tela, por favor. Então, olha lá. Essa imagem aqui nós temos a comparação, falando então que eles são diferentes, isso é importante, friso novamente. Dá uma olhada aqui então nesse exemplo aqui. Windows ou Linux, né, o mascote aí respectivamente do Windows ou do Linux, o logotipo na verdade do Windows, né, ou o Tux, né, que é o mascotezinho do Linux, o driver e a impressora lá no canto. Então veja só, o que o driver está fazendo? Permitindo a conversa do sistema operacional com a impressora e vice-versa, tá ok? Então pode manter na tela que nós vamos agora para uma questão, já para praticar isso aí. Então vamos para uma questão de prova. Olha só, ao instalar quaisquer dispositivos que necessitem de comunicação entre o sistema operacional e o hardware, espécie de tradutor / intérprete, providenciar as ações necessárias. A ação mencionada em 8 refere-se à instalação conjunta de programas que acompanham os dispositivos, conhecidos por... Então vamos analisar as opções aqui. Letra A, olha o peguinha, drives. O que está faltando aí? O R, né? Isso aqui são dispositivos físicos, então errado. Letra B, firewalls. Não. Firewall é um sistema de proteção utilizado em rede, computador, né? Monitorar as comunicações do computador a uma rede. Letra C, drivers. Então aqui nós chegamos à nossa opção correta. Letra C. Mas vamos analisar ainda a letra D. Adwares são ameaças virtuais, certo? Do tipo spyware. E letra E, speakers, quer dizer alto-falante. Então, mais um peguinha para aquele candidato que está despreparado. Então, pode voltar, vem comigo. Ratificando aí, letra C para essa questão aí, tá ok? Bom, mas aí vem a dúvida. Talvez alguns que não conheçam estejam se perguntando: Jefferson, mas eu, por exemplo, conecto um pendrive ao computador, eu não instalo nada. E o pendrive funciona. Cadê o driver? Eu não fiz instalação de driver, eu não vi essa instalação. Verdade, ela não é transparente, mas existe. Graças a uma tecnologia chamada Plug and Play. Então, se você vai anotar no seu caderno aí, você vai colocar aqui Plug and Play, uma das traduções mais utilizadas em prova é conecte e use, tá ok? E aí vamos para a tela para que eu mostre um pouquinho dessa tecnologia. Na verdade, a gente usa no dia a dia e às vezes, de repente, nem conhece. Então, Plug and Play, como eu disse, conecte e use. O que essa tecnologia vai permitir? Essa tecnologia vai permitir o seguinte: ela vai configurar automaticamente, pode jogar para mim aqui,
ela vai configurar automaticamente um novo dispositivo compatível com essa tecnologia conectado ao computador. Pois bem, se na prova, no concurso, ele disser assim que qualquer dispositivo conectado ao computador vai ser automaticamente reconhecido e configurado graças à tecnologia Plug and Play, errado. Pois o dispositivo tem que ser o quê? Compatível. Mas Jefferson, hoje desconheço algum dispositivo que não seja Plug and Play. Bom, pode até ser que não exista mais, mas para concurso você tem que ficar atento a esses peguinhas. Não é isso que ele está procurando saber lá. Sim, se o candidato está atento ali ao texto da prova, tá ok? Então, todo dispositivo que é Plug and Play, necessariamente ele vai ter o seu driver lá? Não. E aí talvez só entenda isso quem mexeu com a informática aí alguns 15 anos atrás, onde para você instalar uma simples impressora na máquina, você tinha que mexer fisicamente no computador, fazer uma série de configurações para que então você pudesse instalar a impressora. Algo que hoje é impensável. Você a conecta, geralmente via cabo USB no computador, e ela está pronta para o uso. Talvez, como eu disse, você ainda precise instalar o driver. Mesmo assim, ela já está previamente configurada para ser utilizada. Eis a vantagem do Plug and Play. Bom, mas vejamos agora então como é que isso é cobrado em concurso com uma questão. Joga para a tela, vamos analisar em mais uma questão de concurso. Olha só, suponha que um usuário conectou um mouse com tecnologia Plug and Play em um computador com sistema operacional Windows XP e com hardware que suporta essa tecnologia. Então é importante essa partezinha final da questão, hein? Que procedimento deve ser seguido para utilizar o dispositivo em questão? Então vejamos. Letra A. Reiniciar o computador? Não, não vai ser necessário reiniciar o computador. Reiniciar o computador e configurar a BIOS? Então quem não conhece BIOS, continua assistindo a videoaula, vai conhecer ainda nessa videoaula, tá ok? Não, mas também não é necessário fazer isso. Antigamente seria, hoje não é. Letra C. Realizar logoff e depois login, ou seja, logoff, encerrar a minha sessão, né? Eu estou utilizando uma sessão, eu fiz o login, obviamente, eu entrei em uma sessão de usuário, iniciei. É preciso encerrá-la e voltar? Também não é necessário. D. Não realizar nenhum procedimento, pois o dispositivo será automaticamente reconhecido. Nossa opção correta, letra D de dado. Letra E. Configurar a BIOS para que o dispositivo utilize os recursos corretos sem conflitos? Bom, exatamente aquilo que eu havia falado para vocês. Pode jogar aqui para mim, por favor? Não há mais necessidade de fazer isso graças a essa tecnologia. Então aqui nós tivemos um exemplo, né, prático de concurso de como é cobrado isso aí, tá ok? Continuando então, vamos voltar para a tela e continuar nossa análise sobre os tipos de software que nós temos. Então nós vimos os básicos, ficamos aqui com sistema operacional, driver, tá certo? E agora nós vamos para uma outra categoria, que são os utilitários. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, nem todo autor, né, aquele cara que vai trabalhar em cima dessa divisão, ele vai considerar as 3 categorias que eu vou colocar aqui. Então pode ser que na prova venham só 2 categorias. Não está errado, tá ok? Eu vou trabalhar todas primeiro e vou voltar a explicar isso aqui. Então quem são os utilitários? Corta para mim aqui. Utilitários, o nome já dá a entender. São úteis a alguma coisa. Utilitários são ferramentas que permitem o quê? Manutenir a máquina, prevenindo a existência de problemas ou até mesmo consertando problemas na máquina. São imprescindíveis para o funcionamento da máquina? Não. Esses são os básicos. Então vejam, básicos, elementar, uma ideia do que? De base mesmo. Utilitários, bom, serão úteis, porém não imprescindíveis. Mas aqui que eu alerto sempre os candidatos. Algo que eu tenho que ficar atento ao contexto da questão na prova. Pois, eu vou citar um exemplo para vocês aqui de um software utilitário que quase todo mundo usa, antivírus. Ele é imprescindível para que eu possa utilizar a máquina que eu tenho antivírus? Não, a máquina funciona perfeitamente sem que eu tenha antivírus. Agora veja, é recomendável que eu faça isso? Não, não é. Então, levando-se em conta o contexto de segurança da informação, ele pode colocar dentro de um contexto em que se torne obrigatório para que eu utilize a máquina que eu tenha antivírus. Não, obviamente, falando que a máquina deixa de funcionar, alguma coisa desse tipo.
mas para elevar a segurança da empresa, etc., do órgão público que eu vou trabalhar, eu tenho que utilizar antivírus. Então, ali naquele contexto, se tornou o quê? Se tornou obrigatório. Então, joga para cá, vou mostrar para vocês aqui, além do antivírus, que é uma ferramenta também, portanto, um utilitário, nós temos o desfragmentador de disco. Caso você não saiba o que é uma fragmentação de disco, né, nós estaremos falando também nessa videoaula aqui, tá ok? Bom, então aí são os exemplos de utilitários. E agora a terceira categoria, que são os aplicativos. E aí vem a distinção que eu disse a vocês. Muitos autores vão considerar o seguinte, pode cortar para mim aqui. Muitos autores, eles irão fazer essa divisão apenas em duas categorias, que serão softwares básicos e aí pula para os aplicativos, ou seja, os utilitários vão estar dentro dos aplicativos, tá ok? Então, caso venha isso na sua prova, são tipos de software, básico e aplicativos, sem problema. Tranquilo? Fica a dica para vocês. E aí, quem ficam, né, dentro dessa categoria, quais são os softwares que ficam dentro dessa categoria de softwares aplicativos? Aqueles que, digamos assim, comumente nós mais utilizamos, certo? Veja que eu preciso do sistema operacional lá atrás. Imprescindível, tenho que ter instalado ele para que eu possa instalar qualquer outro software, certo? Então, antes de instalar um software que não seja o sistema operacional, eu tenho que ter o sistema operacional instalado na máquina. Aplicativos, navegador, editor de texto, né? Programas tipo Skype, por exemplo. Então, joga para a tela aí, vou mostrar as figurinhas para vocês. Olha só. Tá ali a imagem do Internet Explorer, o Excel e o Skype. Então, todos aqui são exemplos de softwares aplicativos. Tranquilo? Dando continuidade, então, vamos para uma pergunta. Pode manter na tela e eu pergunto a vocês. Afinal de contas, qual é a finalidade do computador? Então, aí muitos vão estar respondendo, talvez em casa agora, Jefferson, bater papo. Então, apesar que numa hora dessa, quando se faz uma pergunta assim, pelo menos em sala de aula, a maioria responde trabalhar, né, editar trabalhos, não sei o que e tal. Mas, na boa, você usa o computador só para isso? Não. Agora você está utilizando, provavelmente, para assistir a videoaula, pensando no seu futuro. Muito bom. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Pode manter na tela aí, vamos dar uma olhada em algumas possibilidades. Eu posso bater papo? Posso, né? É uma possibilidade que eu tenho. Vamos pensar então o seguinte, bater papo, conversar pelo Facebook, outras possibilidades que eu tenho de editar planilhas eletrônicas, jogar, qualquer uma dessas coisas que eu faça utilizando o computador, né, que é possível, obviamente, que eu faça, jogar, bater papo, passatempo, ligar o computador e deixar ele ligado, para ele não importa. Nenhuma dessas tarefas é teoricamente diferente, pois o que ele faz? Uma única tarefa, processa dados, certo? O que ele vai estar fazendo é processar dados. Então vejamos, bater papo, jogar, olha só, um jogo ultra mega power, né? Evoluído, e trabalhar no Excel, um exemplo, né? Trabalhar no Excel. Para o computador, como eu disse, essas tarefas são praticamente, veja só, praticamente indiferentes, porque o que ele faz é processar dados. Como é que é o processamento de dados no computador? Então, para isso, nós temos um rito, né? Processar dados envolve um rito. Qual é esse rito? Eu insiro os dados, ou seja, eu passo aquilo que eu quero processar para a máquina, ela faz efetivamente agora o processamento e depois me dá a saída, que é o retorno. Por exemplo, se eu pedisse a você fazer um cálculo, 2 mais 3, então nesse momento aí você está recebendo os dados. Aí eu digo, calcule. Você processa e vai me falar o resultado. Olha, já esse cálculo deu 5. Né? Então, entrada, processamento, saída. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Joga para a tela ali. Vou mostrar um exemplo. Né? Entrada, processamento e saída. Esse rito aqui para que eu processe alguma coisa. Bom, então dá uma olhada. Pode manter na tela. Teclado, né, o conjunto do computador que nós conhecemos. Quando eu pressiono uma tecla no teclado, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma entrada. Vai ocorrer um processamento e a saída no monitor vai me exibir, por exemplo, aquele número que eu pressionei. Eu pressiono uma outra tecla, portanto eu fiz outra entrada,
vai ocorrer outro processamento e novamente eu vou ter outra saída. Outra tecla pressionada, outra entrada, outro processamento, outra saída. Agora vamos supor que eu quero o resultado. Então eu vou dar Enter, que é uma entrada, né? Eu vou pressionar o igual, vai ocorrer o processamento, a saída, supondo que ele esteja exibindo aquilo que eu estou pressionando na tela. E, por fim, agora ele já tem os dados, eu já dei o comando, né? Vai, processe, que foi quando eu pressionei igual. Ou seja, os dados que foram inseridos vão ser processados. Então vai ocorrer o processamento e efetivamente agora a nossa última saída, o resultado daquela soma, por exemplo, né? Então aqui nós tivemos um exemplo bem prático da entrada, do processamento e da saída. Durante essa aula, eu ainda vou estar falando para vocês vários exemplos de entrada e saída. E, obviamente, nós veremos aqui quais são os componentes que estão envolvidos nesse processo e como cada um atua. E, acima de tudo, como isso é cobrado em concurso, que é o nosso foco aqui, certo? Nosso foco não é que você aprenda com essa aula aqui a desmontar o seu computador, não. Não, definitivamente isso aí está fora do nosso escopo, tranquilo? Então vamos lá, pode manter na tela e vamos para uma pergunta. As máquinas entendem a nossa linguagem? Será que eu consigo falar com o computador e ele me compreender diretamente? Será que isso é possível? Você já tentou? Acho que não, né? Vamos lá então. Eu quero falar para o computador, por exemplo, que eu estou apaixonado, quero falar de amor com o computador, com a máquina. Será que ela vai me entender? Vejamos aqui o resultado disso aqui. Não vai, né? O computador ele não vai nos compreender. E o contrário. Será que nós entendemos as linguagens, a linguagem das máquinas? Vejamos então. E aí, você compreendeu o que o computador está falando? Eu não entendi. Bom, então na verdade, eu já pude perceber aqui o quê? Joga para cá. Ficou claro que nós não podemos conversar diretamente. Alguém tem que estar traduzindo o que cada um está falando. A máquina não vai entender nossa linguagem, linguagem humana, diretamente, assim como nós não entenderemos a linguagem da máquina. Então você percebeu ali na tela que a máquina, quando ela falou, né, conosco, ela utilizou uma linguagem numérica, números. E aí eu quero que você se atente a um detalhe. Volta lá para a tela. Então você ficou atento que ela só usa dois números diferentes? 0 ou 1, 0 ou 1. E tudo na máquina vai acontecer dessa forma, certo? Tudo na máquina vai acontecer através da linguagem que nós chamamos de linguagem binária. Olha só, bi, 2. Então vem comigo. Linguagem binária. Vamos usar agora aqui o teclado, né, que vai ser uma interface, portanto, para que eu fale com o computador. E quando eu uso o teclado, há uma tradução. Quando eu pressiono uma tecla, aquela letra que eu pressionei lá no teclado, ela vai ser convertida para um conjunto binário que o computador compreenda, tá certo? Então, joga para a tela, vamos dar uma olhada nisso aí acontecendo. Olha só, eu pressionei uma tecla, letra A, por exemplo, e ela vai ser convertida para que o computador compreenda na sua respectiva codificação binária. A letra M, idem. Percebam, obviamente, que os códigos são diferentes, não podem ser iguais. Letra O, outro código binário. Letra R, outro código binário. E aí nós temos o seguinte, vem comigo. Vocês perceberam que todo caractere ele tem a mesma quantidade de bits? Então cada um daqueles números, o 0 ou 1, nós chamamos de bit. Né? O conjunto nós chamamos de linguagem binária, que é como a máquina se comunica. Mas cada um dos números, bits. Para formar um caractere, não importa qual seja, a quantidade de bits vai ser sempre igual. Então isso aí foi feito toda uma análise, um estudo, né, para determinar a quantidade de bits necessários para formar os caracteres. Para não ter de mais, nem ter de menos. Mas vamos ao foco. Então joga aqui. Você vai perceber que essa quantidade é sempre, né, são sempre 8 bits. Aí é óbvio, agora o computador, né, até tinha esquecido aqui, ó, que agora eu falei de amor com ele e me compreendeu. Mas enfim, vem comigo. Olha só, 8 bits. Letra A tem 8 bits. Letra M, 8 bits. Letra O, 8 bits. Letra R, 8 bits. Então, nós percebemos aqui, como eu já havia dito, uma quantidade idêntica de bits para todas as letras. Pode manter na tela, pode manter na tela. E aí tem um outro detalhe agora, que foi conceituado, né, foi definido
que 8 bits seria igual a 1 byte. 8 bits seria igual a 1 byte. E aí vem a dúvida. Mas Jefferson, por que 8 bits é igual a 1 byte? Nós vamos dar uma pausa e depois no próximo bloco